Olá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É mais um Podizagem que está chegando, super animado, uma história incrível que vem por aí. Já chego dando boas-vindas e deixando aqueles recados iniciais. Se inscrevam nos canais, deixem seus comentários, sigam a EduBricks nos seus canais digitais, assim como toda a nossa jornada está no Spotify. Então se inscrevam lá, deixem o seu like, dê 5 estrelas. Se tiver qualquer comentário, também comentem. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios, o que a gente pode aperfeiçoar. E vamos lá, eu passo a bola ao meu amigo aqui, Júlio. Boa noite, bom dia, boa tarde, Júlio. Vamos que vamos. Obrigado, William Palma, nosso co-host de sempre, fazendo aquela abertura energética, alegre. E eu quero reforçar aqui o convite para você que está nos conhecendo hoje ou que está retornando para o nosso canal. Deixa seu like, inscreva-se no canal e hoje você vai conhecer mais uma história incrível de um convidado que eu vou ter o prazer de conhecer mais a fundo hoje também. Foi um convidado aí que está no set list de pessoas interessantes do meu amigo William. E eu, assim como você que está nos consumindo agora no YouTube ou no Spotify, eu também vou conhecer esse personagem. E eu agora vou seguir a tradição aqui dos nossos convidados, pedir para que ele se apresente. Antes de falar quem ele é, né, contando uma história de algum marco de aprendizagem que aconteceu com ele ou com alguém que ele conhece. A gente geralmente fala isso para os nossos convidados em cima da hora para causar assim mais aflição e deixar a história mais interessante. Então, vamos lá. Quero conhecer um pouco mais desse convidado. A bola está com você. Vamos lá. Bom dia, boa noite, boa tarde, seguindo a sequência aí, né? Primeiro, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, Júlio, William, né? Vocês são maravilhosos, e realmente eu fui pego de surpresa com esse desafio de contar uma história. Mas a gente sempre tem que ser bastante direto e honesto, né? Eu vou contar uma história que me fez orientar minha carreira muitos anos atrás, né? Lá pelos idos de 2006, eu estava participando da primeira turma de pós-MBA na FIA, né? E eu lembro bem, a gente tinha que escolher um mentor para cada um dos participantes, né? Terem como seu orientador durante esse programa, né? Podia ser um ex-executivo que fosse um mentor, podia ser um consultor, podia ser um acadêmico. Eu, como já venho de uma carreira executiva de muitos anos, eu decidi que era melhor eu me aproximar um pouco da academia, porque eu já estava há algum tempo planejando fazer uma complementação à minha formação acadêmica, ou meu MBA, ou minha pós-graduação. Então peguei uma mentora e caí com uma professora que depois virou uma amiga, chamada professora doutora Tânia Casado. Ela é especialista em carreiras dentro da FEA, né, na Faculdade de Economia e Administração da USP, né. E eu nunca esqueci de um momento que estávamos juntos e ela dentro da sua pesquisa, dentro da sua tese, ela sempre defendia uma questão muito importante. Essa questão dizia respeito ao desenvolvimento das suas competências através da sua coleção de habilidades, aquela famosa caixinha de ferramentas que você coleciona durante sua vida inteira e que você sempre abre quando você tem que resolver alguma coisa na sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, normalmente na vida profissional. E ela foi provocada por uma pessoa falando sobre até onde a gente pode ir com relação aos nossos desafios na vida, na carreira, na trajetória profissional. E ela, em vez de responder, ela pegou e falou assim: bom, isso é uma coisa importante. Isso nós estamos falando da decisão do profissional de continuar a sua carreira ou não. A gente sempre tem que aceitar os desafios, tendo em mente as nossas habilidades, mas o limite que nós temos em nossas capacidades.
tá? Então, o pior momento que você pode passar na sua carreira é quando você pega e, por qualquer razão, seja ela uma razão especificamente voltada para o próprio desafio que você se coloca, seja por uma questão de ego, vaidade, seja por uma questão talvez até de influências, né? Você pega e ultrapassa o limite das suas competências desenvolvidas. E aí é um problema, porque não existe teste para isso, não existe um manual para isso. Existe a sua própria decisão de avançar em cima disso, e depois que isso aconteceu, é que vem a grande decisão. Uma boa parte das pessoas acaba achando que o fracasso que pode vir, e eventualmente vem, né, com relação a isso, ele é um fracasso devido a algum fator externo, né, porque não teve as condições necessárias para isso, ou porque não foi bem apoiado, mas pode ser que isso seja um ponto sem volta. E aí sim, o que ela defendia é que aí começa o declínio precoce da carreira. Ao passo que, quando a gente tem em mente que nós podemos continuar o nosso aprendizado e adquirir mais habilidades para ter esse gap de competências ao longo do tempo sendo completado, provavelmente a gente vai conseguir se levantar desse pequeno fracasso, que na verdade vai ser o aprendizado. É o tombo, né, para aprender a andar, não é? E aí nós vamos provavelmente voltar ao nosso ciclo de estabilidade e continuar prolongando essa carreira. Então, eu acho que a coisa mais legal que eu poderia compartilhar nesse momento foi o seguinte: dali para diante, eu mudei a minha trajetória. Eu fui estudar um pouco mais sobre carreiras. Depois de alguns anos, quase 10 anos depois, eu fui ser professor de pós-graduação, dando aula de gestão de carreira, saindo da minha zona de conforto da carreira de tecnologia e do papel executivo nessa carreira, né? Justamente por causa desse caminho que me foi aberto pela professora doutora Tânia Casado na época, tá? Uma dica, né? A gente tem que saber até onde ir. E esse até onde ir, quando a gente fala da nossa carreira, são os limites que nós podemos desafiar as nossas próprias competências, tá? Então essa é a minha contribuição, a minha história de mudança de paradigma para continuar sendo feliz e produtivo. Aproveitando agora, né, deixa eu dizer quem eu sou, antes de continuar, né? Meu nome é Afonso Caetano, tá? Como eu já afirmei aqui, eu venho de uma escola de tecnologia da informação, na área de tecnologia, eu tenho 43 anos de experiência, muito mais do que a idade do William, provavelmente, né, que não chegou nos 40 ainda, ele é muito jovem ainda, né? E também há mais de 7, 8 anos eu sou professor de pós-graduação, onde já dei a disciplina e a que eu mais adoro realmente é de gestão de carreira, né? Mas também teoria organizacional e inovação e tecnologia, né? Sou formado em engenharia eletrônica, sou engenheiro de formação, mas não de profissão, sempre tive na área de tecnologia. Fui para gestão, né, de tecnologia, para governança e tecnologia. Tenho uma pós-graduação em administração, tenho um MBA em administração de negócios e fiz o pós-MBA na primeira turma. Infelizmente, não consta no meu currículo, porque eu fui embora de São Paulo, né? Mas quase terminei. Mas fica a historinha aí. Mas só porque, mesmo que a gente às vezes não complete as coisas, não significa que as coisas não completaram você. Uau! Tá? Gostei do conselho da sua mentora de carreira lá que falou Por isso que eu de. sempre falo o nome dela, porque realmente foi uma mudança total, viu? Você quer buscar felicidade? Escolha os limites das suas competências. E isso. Pode Pode falar, falar, Júlio. William. Não, Não, pode falar, Provoquei uma pode ele falar. já crise com começou. vocês agora, hein? Não, ele começou falando de algo que a gente ouviu de uma convidada, da Alessandra, que a mulher, geralmente, né, para ela aceitar um novo desafio, ela se cobra muito mais em
saber se ela tem todas aquelas habilidades e, na maioria das vezes, ela está preparada, mas ela ainda não se sente tão capaz. E o homem é o inverso. Às vezes ele não está tão preparado, mas ele olha aquela oportunidade e ele vai em frente, mesmo talvez não tendo ainda validado todos esses conteúdos. Então, essa sua fala inicial, esse aprendizado, poderia vir naturalmente de um homem, mas vindo de uma mulher mostra o quão já era um tema lá em 2016, como já era um tema a ser tratado, né? Como ela já tinha essa percepção de, olha, você tem que estar preparado, suas habilidades, você tem que estar maduro para os desafios que você vai trazer, né? É que, bom, primeiro que a gente tem um problema da estratificação social mesmo e da criação, né? Então, realmente a questão do papel da mulher no mercado de trabalho é um papel muito mais difícil que do homem, né? E você vê, né? Quando você dá esse exemplo, né, ainda tem a questão de carregar um bom pedaço de outras obrigações nas costas, né? Porque o papel da mulher acaba sendo um papel ingrato em termos social. Por isso nós temos que lutar a todo momento para que isso seja deixado para trás, para que a igualdade prevaleça e que a gente tenha isso como um estado de espírito, então, um modelo mental, muito mais do que qualquer lei, do que qualquer regra, do qualquer política de economização, nada disso. Que a gente tenha isso como o natural. Tá? Pegando um gancho, tá, William? Pegando um gancho, tá, Júlio? Quando se fala dessa questão de carreira, é uma coisa que as pessoas ainda têm muita coisa a contribuir, sabe por quê? Por incrível que pareça, a disciplina em si, de gestão de carreira, era uma coisa relativamente nova do conhecimento humano. Ela foi desenvolvida durante a década de 80 nos Estados Unidos e na Europa, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, particularmente na França, duas melhores escolas de negócio do mundo, né? E aqui no Brasil, o primeiro livro de gestão de carreira foi escrito pelo professor Dr. Jair Dutra, que foi o orientador da professora Tânia Casado no seu doutorado, né? E que é de 1996. Muito, muito novo, tá? Então ainda tem muita coisa para se descobrir, para se discutir, para se produzir, tá? Você falou dessa experiência do conselho da Tânia Casado, e eu lembrei, na hora que você contou essa história de, se eu entendi corretamente, né, dela falar de você explorar o seu limite para conseguir evoluir na carreira, né, de você ir ao limite, de você, às vezes, extrapolar um pouco esse limite e se desafiar. Eu lembro que uma vez um livro que meu pai tinha, e eu era criança e eu vi a capa desse livro e eu achava a capa muito legal, porque a capa era eu nunca esqueço disso, era um manequim com um blazer, assim, parecia um homem sem cabeça, e o título do livro era Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. Não sei quem é o autor, eu já procurei esse livro, não achei, mas Sei. ele tinha uma história no começo, eu cheguei a ler essa história, que era a história de um eu vou fazer essa pergunta para você, tá? A história era assim, era um cara que tinha um restaurante, ele era muito bem sucedido, ele falou assim, vou abrir o meu segundo restaurante. Ele abriu o segundo restaurante e ele teve o dobro de sucesso. E aí ele abriu o terceiro, aí ele abriu o quarto. Quando ele abriu o quinto, ele faliu. E aí o cara, no livro, o autor falou assim, olha, esse cara, ele era um excelente dono de restaurante, que também é chefe, que também é gestor financeiro, ou seja, ele consegue conduzir o negócio dessa forma. E aí quando ele chegou no limite dele, ele não conseguiu mais lidar com tantos restaurantes, porque dessa forma você não consegue, porque você tem que saber liderar, você tem que saber delegar, você tem que conseguir estabelecer processo e tal. Ou seja, se ele tivesse ficado com 4 restaurantes, ele estaria muito bem hoje, ele seria um cara muito bem sucedido, ou ele se juntasse com alguém que tivesse essa habilidade, ele poderia fazer isso, mas ele descobriu o limite dele. Então, assim, eu queria voltar nessa pergunta aí ou nesse aspecto que a sua mentora falou, né? Qual é o melhor exercício de autoconhecimento, ou qual é a melhor prática de autoconhecimento para você descobrir o seu limite?
para você descobrir até onde você pode se desafiar, para que você não quebre o restaurante, para que você consiga Ah, cair, mas não se machucar tanto, né? tá. É, Existe uma forma de, existe alguma técnica de autoconhecimento para isso? Tem tá. como a gente se desafiar sem ter muito risco? Difícil, né, Júlio? Se a gente não tivesse risco na vida, a vida seria muito monótona, né? Não é verdade? Muito boa pergunta, tá? Muito boa, inclusive, pelo pano de fundo que você colocou desse livro, né? Até fiquei curioso a respeito disso. Depois você me fala um pouquinho mais, quem sabe a gente fazendo uma busca extensa aí nos sebos, né? Porque eu sou um rato de sebo, né? A gente acaba descobrindo alguma coisa, né? Bom, o ideal, na teoria, seria que a gente soubesse antes, né? Que a gente tivesse consciência de que a gente tem um limite, que a nossa competência, o nosso cabedal de habilidades, né? Lembrando o seguinte, né? O que é a habilidade? Habilidade, eu sempre falo, é uma continha de mais, é bem simples, com dois termos, tá? De um lado, está o conhecimento, que hoje, que se a gente pegar a geração atual, a geração que tem a informação à disposição, né? É uma coisa bastante instantânea, né? Então, o primeiro termo, né, da nossa continha de mais seria o conhecimento. Mas a experiência que nós vamos adquirir ao longo do tempo usando esse conhecimento. Isso forja uma habilidade. Então, a habilidade é diretamente proporcional ao tempo que você utiliza o conhecimento. Tá bom? Então, quanto aumenta o nosso cabedal de habilidades, provavelmente a gente tem um conjunto de competências mais forte dentro de um determinado aspecto do conhecimento humano. No caso dos restaurantes que você falou, né? Realmente ele chegou a profundamente dominar toda a questão de tomar conta de uma brigada, né, de cozinha, que não é simples, principalmente em restaurantes grandes, né? Fazer a gestão e administração de fornecimento, da cadeia de fornecimento, tem aí como consequência também as questões sanitárias de higiene e tudo, que são muito rígidas, né? E a administração das pessoas, folhas, pagamentos, etc. e tal. E ele pegou uma confiança enorme nisso, né? Só que tem aí uma questão que chama critério de indivisibilidade. Ele era um único recurso. E esse recurso talvez fosse bastante para fazer isso com 4 restaurantes. No quinto, o pratinho do malabarista de circo chinês lá caiu. Tá? E ele ficou, olha só, ele ficou se lamentando desse quinto pratinho que caiu, e os outros 4 caíram também porque ele parou de prestar atenção nos outros 4. Tá? Então aí vem a resposta real à sua pergunta. A teórica seria você saber antes. Só que nem sempre você, aliás, na maioria das vezes você não sabe antes, você tem que passar um pouco do limite, né? Então vem assim a resposta. A partir do momento que você descobriu que você ultrapassou esse limite, e é claro, porque você sente na questão do fracasso, você sente na questão financeira, você sente na questão pessoal, você sente dentro daquela trama de sentimentos que ficam convulsionando a sua cabeça, que a coisa não funcionou. Aí é que você toma a decisão de voltar lá e continuar girando os outros 4, tá? E vai buscar solução para aquilo que foi o seu fracasso. E vai tentar adquirir outros instrumentos, outras ferramentas, outras habilidades para isso acontecer. Ou então, melhor ainda, e aí já fica um conselho, quando a gente fala de carreira, tá? Chegou no limite, tire proveito disso. Tá? Você acabou de dar a resposta na sua pergunta. Se ele tivesse ficado com os 4, ele talvez seria um dos mais bem-sucedidos restaurateurs até hoje. Tá? E aquele fracasso ali seria apenas um ponto fora da curva. Tá? Então, o melhor dos mundos é você
continuar estendendo, tá, o platô de durabilidade, de duração, de extensão da sua carreira. Tá? Esse seria o melhor equilíbrio entre os dois pontos. Obviamente, tratando-se sempre com recursos limitados, né? Porque quem tem recurso infinito, aí pode fazer o que quiser, né? Vamos supor que, por absurdo, ele tivesse lá um amigo que fosse dono de um fundo que já tivesse um monte de restaurantes, como a maioria das cadeias hoje são tocadas, né? Por investidores, fundos de investimento especializados, né? E aí ele fosse salvo por isso e continuaria feliz da vida. Mas aí já é recurso limitado. Aí eu tenho uma dúvida, falando um pouquinho sobre carreira, né? Que é uma das suas especialidades, Afonso. Uma pergunta. Quando a gente sente que a gente tem um gap, ou que a gente entende que a gente chegou no nosso momento ótimo, e ali o quanto networking, o quanto relacionamento com pessoas profissionais são ou podem ser importantes para trazer você para um outro nível, né? O quanto essas relações pessoais elas podem te ajudar a evoluir. Então, seja na sua carreira, seja como pessoa, mas principalmente, como você enxerga essa questão do networking para te complementar ou para trazer aquilo que você já entende que é um gap? Tá. Bom, o ser humano é gregário, né? Não tem jeito. A gente vive em grupo, a gente vive em sociedade, né? E o relacionamento é a base de tudo, né? É a nossa rede de proteção. Daqui a pouco nós vamos, mais para frente, falar um pouquinho sobre essas heranças evolutivas que imprimem muitas decisões na nossa vida, né? Mas eu acho que a grande questão aí é assim. Quando a gente compartilha, provavelmente a gente consegue ganhar alguma coisa nessas trocas, tá? E o conhecimento é uma moeda de troca, muito importante. O conhecimento de negócios, o conhecimento de recursos, o conhecimento de pessoas, o relacionamento. Então, a base de tudo realmente vamos dizer assim, quanto mais a gente investir em relacionamentos fortes, estáveis e produtivos, muito mais rápida será a nossa curva de obtenção de habilidades, criação de competências e, portanto, caminho de sucesso, né? Então, fundamental realmente a gente sair do casulinho, tá? Aquela história, né? Conhecimento, se você guardar para si, não vai ter feito nem para você. Então, conhecimento só tem valor se ele é compartilhado. E você vai receber conhecimento de volta também. Você vai aprender também nisso. Então, isso é a síntese de relacionamento. É o que garantiu até hoje a sobrevivência da espécie humana, tá? Então, fica aqui uma coisa importante, né? É legal, né, ver vocês dois me ouvindo, porque, puxa, eu fico tão feliz, né, de poder estar contribuindo de alguma forma, porque da mesma forma que eu estou, talvez, passando algum conhecimento, eu estou aprendendo um monte de coisas. Estou aprendendo um monte de coisas aqui. Essa experiência é única. Não vou ter outra igual essa, tá? E o que é legal é que faz 50 mil, 60 mil, 70 mil anos que a gente reproduz isso, desde a época lá dos primeiros grupos tribais nas cavernas, né? Que de noite, em volta da fogueira, os mais velhos ficavam contando as histórias que representavam o quê? Conhecimento da natureza, conhecimento dos animais, conhecimento das plantas, representavam a sobrevivência das pessoas que iam vir depois. Aquele sapinho colorido é venenoso, você não pode chegar perto, lá depois daquela montanha tem um pântano, se você chegar lá você não volta mais, e assim por diante, tá? É óbvio, né? Isso ficou impresso no nosso DNA, na nossa, como característica evolucionária dentro da gente. Por isso que quando a gente começa a ouvir uma história, a gente fica prestando atenção, porque lá dentro a nossa herança evolutiva diz assim: presta atenção, aprende, porque senão você vai morrer. Tá?
E sabendo disso, a indústria multitrilionária de Hollywood, né, é a maior indústria do mundo, né, porque uma história bem contada é irresistível para qualquer um, né. Então, esse que é o o grande o grande jogo que a gente tem que jogar, né. E o relacionamento, ele faz parte disso tudo. Não sei se eu consegui te responder, tá, William. Muito legal, claro. Tá tudo dentro do manual do cérebro, né. A gente já viu isso há alguns milhares de anos. Tá tudo dentro da gente, né, só tem que entender um pouquinho, só que a gente vem sem manual, né. A gente precisa aprender, precisa descobrir. É interessante que essa voltando também, né, resgatando um pouco daquilo que você falou lá no começo, que carreira é uma coisa nova, falar sobre gestão de carreira é uma coisa em perspectiva recente, né? É, Eu lembro, quando eu entrei no mercado de trabalho, na final da década de 80, início da década de 90, eu peguei o final daquela fase onde ainda as carreiras eram definidas pelas empresas, né? Então eu perfeito. lembro que a primeira empresa que eu trabalhei ainda tinha um, um plano de carreira super ultra bem definido, detalhado, que curso que você tinha que fazer, quanto tempo você tinha que ficar no cargo para sair de técnico 1 para técnico 2, de técnico 2 para técnico 3, para analista 1, para analista 2, engenheiro 1, engenheiro 2. Tava tudo super mapeado, definido, a regra do jogo era muito clara e eu lembro como isso parou de dar certo, assim, tipo, no máximo em 10 anos do tempo que eu entrei, né, no mercado de Muito trabalho. bacana. As próximas empresas que eu fui trabalhando, eu vi que as pessoas ainda tentavam se agarrar nisso, né, as empresas tentavam, e eu também comecei nessa época da metade da década de 90, eu fui para a área de tecnologia, eu entrei na indústria e depois eu fui para a área de tecnologia. Então, a área de tecnologia, na época, tentava imitar esses modelos da indústria, porque achava Isso. bacana, porque achava, e assim, isso dava uma segurança e as pessoas curtiam muito esse negócio da regra do jogo tá muito clarinha, tá muito, né, vou lá no tinha manual, tinha, enfim, documentos da área de RH, né, que diziam assim, olha, você ainda não pode ser promovido porque falta um ano de experiência nesse cargo para você. Aí, se você era um cara super fora da curva, aí você já tinha um outro, você entrava num pool de talentos que já era tratado diferente, porque aí não ia seguir aquela regra, porque você. E aí todo mundo ficava com inveja de você se você entrasse naquele pool de talentos, enfim. Você botava um alvo nas tuas costas, né? Quando você entrava ali no pool de talentos, você estava ferrado, cara. Mas assim, eu vivenciei essa transição, né? E é incrível quando você estava falando ali da história das possíveis soluções, né, para evitar um tombo tão grande e tal, de conhecer os limites, enfim, buscar conhecimento para aumentar a competência. Uma coisa que também me veio na cabeça é como é importante para as novas gerações esse conceito de carreira que, por incrível que pareça, eu sinto que não está muito claro o que é carreira para a maior parte das pessoas, principalmente quando fala de intencionalidade, ou seja, Perfeito. eu olhar para a minha carreira de forma planejada, de forma intencional e de forma assim, poxa, eu tenho que imaginar quanto tempo que eu tenho que passar em cada estágio, né? E assim, às vezes as pessoas, eu vejo assim, não tem essa preocupação de querer aprender como funciona um segmento, como funciona o mercado que eu estou inserido, como que funciona a função que eu estou inserido. Não, eu simplesmente chego, né? E eu tenho um desejo, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, antes de ir para o nosso primeiro quadro, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Afonso, será que isso é uma percepção minha só, que é a minha experiência com as novas gerações, né? Ou isso é uma coisa que está acontecendo? Eu nunca li nada sobre esse assunto, então estou falando aqui com um expert, que bom, para saber se tem alguma coisa que fala a respeito disso a nível geracional, assim. Tá. É,
como que as novas gerações encaram carreira? Tem essa miopia aí do imediatismo? Aí? Me fala um pouco sobre isso. Bom, primeiro, você já está apto a dar aula de gestão de carreira, tá? Na pós-graduação. Parabéns. Porque é exatamente isso que você viveu, é o que aconteceu, tá? Até meados da década de 90, primeira metade da década de 90, década de 80 inteira, né? A carreira tinha como base a proteção da empresa aos seus funcionários, né? Realmente, né? A grande mãe tomava conta de seus filhos, tá? E isso vinha acontecendo de uma forma sistemática nos últimos 80 anos, tá? E alguma coisa mudou nesse período de 10 anos, e você acertou realmente a contagem de tempo, nesse período de 10 anos, que mudou completamente, tá? Então nós saímos de uma coisa que é chamada na literatura de carreira tradicional, tá? Onde essa carreira tradicional tinha essas características básicas que você citou aí na sua colocação, e passamos a ter um negócio chamado Carreira Sem Fronteiras, que foi a primeira divisão de carreiras que apareceu, tá? As carreiras sem fronteiras, elas têm uma série de características, não vem ao caso aqui da gente falar, né? Mas uma das coisas importantes é que ela passa a ter o conhecimento como diferencial na hora de você julgar as competências e a possibilidade de crescimento profissional. Então, fica mais claro, e aí vai se aprofundando o protagonismo do funcionário, do profissional, né, na administração da sua própria carreira, tá? E aí nós vamos começar a ter a questão dos choques geracionais, porque quando a gente olha lá para os baby boomers, né, que é a geração que nasceu até 61, 63, depende da bibliografia que você consulta, né, eles estão acostumados, ou estavam acostumados à carreira tradicional, né, e ao passo que da geração subsequente, né, os millennials e vai por aí afora, as coisas mudaram completamente, né? E aí a gente tem portfólio de carreiras, a gente tem uma alusão à carreira proteana, né, de Proteus lá na época roubaram aí uma alusão à mitologia, né, quem conseguia capturar Proteus acabava tendo as vantagens de descobrir como é que as coisas funcionavam. Bom, enfim, não vem ao caso aqui a gente falar um pouquinho sobre a disciplina, mas exatamente isso aconteceu. Só que, a hora que a gente estava começando a caminhar, tá, para uma situação de fato e de direito, onde a própria relação de trabalho estava mudando, veio a pandemia. E a pandemia fez com que coisas que já estavam, vamos dizer assim, incubadas ali para acontecer, acelerasse de uma forma muito mais visível, né? Realmente, se a gente for pegar a geração Z agora, essa questão de você conduzir a sua carreira na sua própria vontade, na sua própria mão, ela chegou a um extremo bastante grande, né? E tem aí uma questão que deve ser resolvida durante os próximos anos, tá? Porque como eu falei, né, tem uma coisa muito simples. Você é recompensado pelo conjunto de habilidades que você entrega. Seja salário, seja honorários, seja você como empreendedor, tá? A sua recompensa fiduciária, a sua recompensa financeira, ela vem de acordo com o conjunto de habilidades que você adquiriu e que você entrega. É a entrega de valor, tá? Então, notadamente, a grande mudança foi quando você tem um conjunto sólido de habilidades, todo mundo vai querer você como profissional, e mais ainda, a própria empresa, que agora não quer mais tomar conta de você, te chama de um cara de mercado. Ah, eu tenho pessoas de mercado aqui dentro. Se por um lado, obviamente, você tem um aumento de produtividade, um aumento de competitividade, por outro você tem também pessoas mais qualificadas e que custam mais caro você segurar lá dentro, você reter.
Então, é um trade-off em relação à carreira tradicional, tá? Agora, se a gente passar para a realidade de hoje, né, o imediatismo, que também foi citado por você, né, Júlio, como característica da geração atual, o William deve conviver bem isso com a turma que ele tem sob comando lá na empresa, né? É difícil, né, satisfazer todo mundo, porque parece que depois de uma semana todo mundo acha que já merecia ser gerente, depois de um mês diretor, né? Esse vamos dizer assim, a colocação da turma mais jovem. Por quê? Porque realmente está pegando e falando assim, eu tenho habilidades. Não, não. Você tem conhecimento. O conhecimento está disponível de uma forma muito mais ampla e geral do que estava antigamente. Só que você transformar o conhecimento em habilidade leva uma coisa que a geração Z, ou a geração de hoje, tem como problema. Leva tempo. E o tempo essa turma é inimigo. Tá? Agora, você encarar o tempo como inimigo, sinto muito em falar isso, porque é sincero, você vai acabar entregando a sua vida para ele, porque o tempo vai vencer, ele vai te matar, não tem jeito. Você só está fazendo com que torne-se mais fácil isso. Porque o tempo vai passar mais rápido, você não vai usar o tempo para desenvolver esses conhecimentos, transformá-los em habilidades, você vai ficar gritando a todo tempo que eu tenho que mudar de emprego a cada 3 meses. Tá? Por quê? Porque eu mereço. Porque eu já desenvolvi. Porque eu estou triste. Porque a empresa lá ela é uma empresa que tem uma avaliação péssima. Tá, cada um sabe a decisão que tem que tomar. Só que existe um fato, tá, que é o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho tem seleção, é seletivo. Tá? Então esse é o grande desafio que eu acho que tem essa questão geracional que você citou, Júlio. E por isso que eu te falei, quando eu comecei a responder, que você está apto hoje a ter um conhecimento total, mesmo sem vamos dizer assim, ter tido a oportunidade de ler as obras de gestão de carreira, mas você viveu isso, e você está sintetizando, de uma forma até brilhante, né, o que tem acontecido. É exatamente isso. Muito legal. Obrigado pelo Vou passar a palavra para o meu amigo William agora, para ele dar os encaminhamentos aqui do nosso show. Exato. Vamos lá, William. Vamos lá, agora vamos para o nosso primeiro quadro aqui. Vários insights já foram dados, mas agora eu quero ver o grande desafio. Roda a vinheta, que agora eu quero saber, Júlio, de tudo que a gente ouviu, eu quero Agora a gente vai falar no quadro Replay. Agora o nosso quadro Replay, a gente quer ouvir, Afonso, o que vale a pena refazer? O que vale a pena? Qual história, qual aprendizagem você gostaria de rever, refazer ou vivenciar novamente, que aquilo te marcou profundamente e te trouxe ainda mais bagagem de tudo isso que você tem compartilhado conosco? Isso eu vou voltar mais para trás ainda, tá? Quando eu comecei na minha vida profissional, né, você sabe, né, a gente na época lá, eu comecei um pouquinho antes que você, viu, Júlio? Muito antes que você, né, William? Eu sou fruto lá dos anos 70, comecei a trabalhar no fim dos anos 70, começo dos anos 80, né? E passei vamos dizer assim, a minha fase de aprendizado, os 10 primeiros anos, na chamada década perdida, né, do Brasil, né? Onde nós entramos em 1980 com um PIB e passando isso para a moeda forte, né, nós saímos em 90 praticamente com a mesma riqueza no Brasil, né? Então, eu acabei tendo a sorte de, vamos dizer assim,
ter ficado muitos anos na área financeira, em grandes bancos, né? E aí vem a questão do aprendizado, né? Eu diria o seguinte, viver de novo, fazer o replay, você passar por uma fase, a primeira fase da tua carreira, aprendendo muito e já solidificando a sua estratégia, mesmo que você não saiba disso, porque na minha época, esses primeiros 10 anos era para ficar a vida inteira numa empresa. E Júlio, William, eu fiquei 17 anos na primeira empresa. Depois, sistematicamente, foram 5, 4, 5, 4, 3. Meu LinkedIn tem lá a história toda. Tá? Com ciclos, né? Esse é o nome para cada pedacinho que você passa da tua carreira, tá? Aí você controla os seus ciclos e faz a gestão da sua carreira, e você toma ela nas suas mãos. Faça você mesmo o seu caminho, né? E naquela época, mesmo sem saber, eu estava conquistando um privilégio, que é conquistar o privilégio de ter um perfil de profissional. Não um perfil profissional, é um perfil de profissional. Do profissional que consegue trabalhar em empresas grandes, organizadas, que tem processos claros, tá? E que representa isso um valor enorme para, na sequência da sua carreira, aonde quer que você possa trabalhar, você traga isso como vantagem competitiva para você. Tá? Então, o primeiro terço da carreira, tá? Ele tem que ser, mesmo que de forma não tão estruturada, mas ele tem que servir de base para o resto que vem na sua vida. Até porque é o momento do seu ramp-up, é o momento que você vai estar mais produtivo na sua vida. Existem algumas pesquisas, né, que diz, com relação à produtividade, nós temos o nosso auge dos 35 aos 45, mas isso é para evolução. Agora, para aprendizado, tá, é que vai dos 20 aos 35. Tá? Então, esse é o replay. Muito bom. Nossa, eu estou ficando até envergonhado, só ouço Você acha muito que bom, me dá um meia boca, pô. Não, muito legal. Os aprendizados muito De- Deixa, legais. deixa eu te perguntar, Afonso, nessa estatística, ou nessa prática que você falou agora, né, nesse conceito aí dos períodos da vida que estão mais, né, você comentou ali o Ciclos. início da carreira, Isso, os ciclos, né, o ciclo de isso. consolidação, depois o ciclo de aprendizagem e tal. O que as teorias falam sobre o tempo que um profissional, ou qual que é o tempo mais adequado para um profissional, para uma pessoa, em qualquer aspecto, aprender? Qual fase da vida que é a fase de aprendizagem? Tem alguma fase que é mais propícia a isso? O que o pessoal tem falado sobre esse assunto? Tá. Bom, vou direto ao cerne da sua pergunta, tá? A gente só para de aprender quando morrer. Tá? Talvez a gente aprenda em outro plano, depende da questão de crença de cada um, tá? Mas o que acontece? O aprendizado vai sempre acontecer. Até porque o que acontece? Por que hoje existe uma questão de um mercado muito mais pujante? Porque, obviamente, o ser humano produziu riqueza. Essa é a resposta. Se a gente for olhar desde o século XIX, as teorias econômicas estão aí, né? A gente está aí para colocar. Então, quanto mais riqueza, maior essa distribuição, melhor essa distribuição, mais riqueza para todo mundo. Então, as pessoas têm hoje escolha, né? Para isso. Agora, vamos lá. Se você quer estar dentro, participar de um pedacinho, ter direito a um quinhão do que a humanidade constrói, você tem que contribuir também, né? E a contribuição vem em você devolver um pedaço do que você recebeu. Então, é assim, durante um período a gente aprende mais do que ensina.
tá? É natural. Agora, mesmo quando a gente começa a nossa curva de carreira, a gente está lá no take-off, subindo, 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 e aí esse negócio fica um pouquinho assintótico e vai assim. Aí a gente chega num momento em que a gente começa a ter um platô. E aí entra aquela decisão que nós falamos no início da nossa conversa com relação à decisão de que limite que nós vamos em relação às nossas capacidades. E se a gente não ultrapassar esses limites, a gente vai continuar. E aí que tá. Se a gente quiser continuar até indefinidamente, se a gente estiver bem fisicamente, se a gente estiver bem mentalmente, a equação é simples. A hora que você começa a entrar no platô, começa a devolver e começa a pegar o que você está devolvendo, aquele lugar que está sobrando e pegar mais coisas, porque nós estamos sendo atualizados a cada momento. O mundo está atualizado a cada momento. Tá? Você imagina, né, a dificuldade que as pessoas mais velhas têm de usar tecnologia hoje em dia. Né? Eu te garanto que se você pegar e usar um pedacinho do teu tempo durante um mês para ir em algum lugar que ajuda pessoas com maior dificuldade de ter uma educação digital e gastar 2 horas por mês em cima disso, garanto que você vai aprender mais do que ensinar. Tá? Porque o que você vai passar é um conhecimento básico que você tem, não é nada. O que você vai ver no mundo ali, o que está precisando, o que está acontecendo, isso você vai levar para as outras coisas, as outras decisões que você vai fazer na vida. Isso é a verdadeira reciclagem. Tá? Você está reciclando a sua cabeça. Tá? Então, Júlio, eu estou dividindo uma crença contigo. William, estou dividindo uma crença contigo. Tá? Crenças são assim, a gente sempre as recria, porque crenças são mutáveis. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando essas crenças. Os valores não, os valores vieram lá da nossa primeira educação, lá da nossa infância, lá da nossa... A criação é a estruturação da nossa personalidade, mas as crenças não. As crenças, elas permitem com que nós nos aperfeiçoemos continuamente. E se a gente acreditar que o aprendizado realmente é o nosso caminho de melhoria, e melhoria para o mundo, não melhoria só para a gente, basta quem está à nossa volta ver, né? É isso aí. E outra coisa, né? O nosso melhor projeto de vida não é os bens que nós acumulamos ou a profissão que nós tão bem representamos e o sucesso que aí veio com ela. Quem escolheu ter filho sabe qual que é a melhor medida do sucesso da nossa vida, né? Se a gente olhar e ver que aqueles filhos que nós estamos deixando estão representando o que a gente acredita e o que vai fazer a diferença no futuro, eu sempre brinco, né? A minha geração foi uma geração um pouco complicada, a geração que viveu na minha época, né? A gente sempre acreditou em deixar um Brasil melhor para os nossos filhos, que ele nunca foi, talvez, tão bom para a gente, né? A gente errou redondamente nisso, a gente não conseguiu, e eu estou falando da geração inteira, não estou falando de uma classe média, não estou falando de rico, não estou falando de nada. Em compensação, eu fico olhando para essa meninada que está aí, eu acredito firmemente, nós conseguimos deixar filhos melhores para o nosso Brasil, e é isso que vai fazer a diferença, viu? Então é o aprendizado, é a educação contínua. Em 1982, segundo ano de faculdade de engenharia, não, 1981, primeiro ano de faculdade de engenharia, eu tive uma matéria muito chata, que todo mundo tem, né? E aí eu tive que fazer um trabalho sobre educação contínua para o engenheiro. Aí eu fui pesquisar lá, biblioteca, 1981, para a internet, né? Fui na biblioteca, aí me dei de cara com um simpósio internacional que aconteceu na Argentina sobre isso daí, né? Tirei aquele calhamaço de xerox, né, fotocópia, né, fiz o trabalho em cima daquilo, tudo lá traduzindo do espanhol, e naquela época eu aprendi que já no que se preconizava da aldeia global, da teoria dos anos 70, né, veio redundar no que nós temos hoje. Só que a velocidade com que as coisas aconteceram foram
foi uma velocidade totalmente surpreendente. Mesmo a gente de tecnologia, mesmo a gente internado, mesmo a gente acompanhando tudo, mesmo a gente tem acesso à cultura, tem acesso a conhecimento, acesso à informação, se a gente olha para cá, a gente olha para esse instrumentozinho aqui, né, a gente vê que parece que nós estamos voltando lá nas aventuras do Capitão Kirk, que a gente assistia na televisão, no Star Trek, lá nos anos 70. E a gente achava que aquilo lá ia acontecer no século 24, como acontecia naquela época. Posso respirar? Por favor. A cabeça tá fritando agora. Aqui a gente está aqui parado aqui pensando para conseguir processar em tudo que você falou, porque eu estou pensando não sei como é que está o William aí, mas eu estou pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. E aí vou passar a palavra aí para o William para o nosso próximo quadro aí, para a gente evoluir aqui o nosso script aqui, William. Vamos lá. Eu tenho umas 3 ou 4 perguntas aí para te fazer, Afonso, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Temos agora o nosso quadro que é... Isso. Roda a vinheta. A dica de mestre. Vamos lá. Exato. Então esse nosso quadro, vai lá, Júlio. Afonso, vamos lá. Esse quadro, Afonso, é só uma rápida contribuição aí que você possa dar para o nosso público aí na tua larga experiência de carreira, da tua vivência toda aí. O que você dá de dica para a nossa audiência que está nos consumindo agora no YouTube ou no Spotify, enfim, qualquer plataforma que está nos ouvindo ou nos vendo? Qual seria a sua dica sobre qualquer tema? Pode ser sobre carreira, pode ser sobre a vida em geral. O que você gostaria de compartilhar aí para a nossa audiência que você aplicou, ou viu alguém aplicando e deu certo? Tá, dica de mestre, né? Bom, eu não sou mestre, eu sou um modesto professor quando eu estou lá na frente, no púlpito da sala de aula, né? Mas eu acho que a nossa grande, nosso grande compromisso, nossa grande obrigação enquanto ser humano é deixar a gente melhor que a gente no nosso lugar, tá? Então, para a gente fazer isso, tá? A gente tem que ter alguma maneira de convencer, entre aspas, né? Entre aspas, entre muitas aspas, as pessoas do que é importante, tá? E aí, a melhor dica realmente é o Manual do Cérebro. Eu falei agora há pouco sobre ele, né? A gente tem muita coisa aqui dentro dessa caixa craniana que, sem a gente perceber, nos ajuda a enfrentar o dia a dia e, mais ainda, né, nos ajuda nos relacionamentos e nessa rede toda que nós temos, viu, Ilha, como você falou, né, e também nessa questão do embate geracional, como você falou também, né, Júlio? Se a gente souber lidar bem com essa questão de como que a gente pode transmitir as ideias de modo que as pessoas entendam que aquilo é importante para elas, vai parecer que você não está ensinando nada, que você está ajudando ela a organizar as próprias ideias. Isto tem um poder enorme. Se você, ao fim de uma sessão qualquer, uma reunião, uma mentoria, uma aula, você conseguir afirmar categoricamente que você não ensinou nada para aquelas pessoas, mas o que você falou já estava de alguma forma lá dentro, e você ajudou a organizar essas ideias de uma forma lógica e que elas pudessem usar isso doravante para obter os seus objetivos, você atingiu o que você queria. Tá? Essa é a dica. Tá? E isso está aqui dentro. Toda vez que você opera esse movimento, que é um movimento assim, aprender, desaprender e reaprender. É o ciclo do aprendizado. Isso é também teoria
de ensino, tá? É que nem você que vocês têm carro e dirigem, perfeito? Quantas Sim. vezes vocês não chegaram num lugar, ao Sim. desligar o carro, pensaram assim: nossa, como eu cheguei aqui? Será que eu passei naquele radar lá e tomei uma multa e não prestei atenção? Eu nem lembro, eu estava pensando no que eu vinha fazer aqui, eu não estava pensando no caminho, no risco do trânsito, estava pensando em nada. Quantas vezes aconteceu? Muitas vezes, né? Porque virou o quê? Virou um hábito. O inconsciente tomou conta, vocês se auto-hipnotizam. Vocês não precisam mais disso para dirigir. Agora, vamos supor, por absurdo, que vocês resolvam, em vez de dirigir um automóvel, virarem motoristas. Eu sempre uso essa analogia porque porte de um desses ônibus de turismo que agora tem em São Paulo. Pelo menos antes da pandemia tinha, aqueles que passeavam pela Paulista, não sei o quê. Outra história, você vai ter que fazer uma outra autoescola, você vai ter que fazer curso de mecânica, você vai ter que ter a carta com o maior grau de licença que tem lá, você vai ter que aprender uma segunda ou terceira língua para falar com o público, né? Você vai ter que conhecer a história de São Paulo, não sei o quê. Então, aquele quadradinho que você fez, não conhecia, passei a me preocupar, passei a aprender, e depois eu faço de forma automática, ele vai ser desaprender o que você já sabia, sem, obviamente, jogar fora, porque você vai continuar usando aquilo de forma inconsciente, mas aprender uma nova atividade dentro da mesma linha de raciocínio do seu cérebro. Manual do cérebro. Tá? É essencialmente da aula. Isso é um bom título de livro, hein? Eu faço essa palestra, Isso eu é um falei bom muito título de livro, hein, rapidamente, Manuel? Manual do Cérebro, eu faço essa palestrinha aí por alguns lugares. Amanhã, aliás, eu estou em YouTube fazendo a mesma palestrinha. Legal. William, você quer conduzir aí a nossa pauta aí? Tem mais Vamos- uma parte aí que o pessoal costuma gostar, né? Exato. Esse é o quadro queridinho do público que nos acompanha. Vamos lá. Vamos rodar a vinheta aí. Muito bom. Esse quadro é o que não fazer. Então, tiro no pé aquilo que você fez, um aprendizado que você teve, que você constatou que não é um caminho tão interessante a percorrer e que você eventualmente pode compartilhar aqui, e isso vai ajudar muitos dos nossos ouvintes. Tá. Isso é uma verdade, uma história verdadeira, até que eu vou contar. Não é invenção de consultor nem de professor, não, tá? Eu não vou, obviamente, falar as empresas ou o momento, né? Mas eu trabalhava em outro estado alguns anos atrás, né? E aí numa dessas, eu ficava uma semana em São Paulo e 3 semanas em outro lugar, bem longe daqui. E aí numa das semanas que eu estava aqui, um headhunter me ligou. Isso foi em 2010, mais ou menos, né? E por um contato aí, soube que eu já tinha atuado na área de saúde, né, e me convidou para fazer parte de um processo seletivo para diretor de tecnologia, né, e processos de um dos maiores hospitais do Brasil aqui em São Paulo, né. E fui lá eu fazer, então, você sabe, né, com headhunter a gente tem que sempre atender, sempre estar tranquilo, até porque como o William falou, né, faz parte do relacionamento, né. Aí fui lá eu, né, fiz a entrevista e aí quem me recebeu foi o presidente, que aliás tive um prazer enorme de conhecê-lo, né, médico e até hoje tem seus consultórios, tudo, né. E aí ele me apresentou, assim, um plano estratégico de tecnologia para o hospital, né. E ele me colocou, assim, na minha frente um bloco, né, com PowerPoints, impressos, né, e eu fui olhando, fui falando, "Olha, eu não sei", no fim eu falei assim: "Olha, eu não sei por que, doutor tal, o senhor está querendo me contratar, sabe por quê? Porque tudo que o senhor precisa está escrito aqui. É só pegar uma pessoa que conhece um pouquinho do que eu conheço, que o senhor vai poder fazer isso daqui sem precisar me contratar. Mas eu, obviamente, faria isso daqui, tá?".
Tá, muito obrigado, não sei o que. Ela junto estava a diretora a vice-presidente de recursos humanos do hospital também, né, aquele negócio todo. Aí, eu lembro que essa empresa de hunting é uma das mais famosas do mundo, né. Aí depois de uma semana veio o resultado, né. Aí o diretor da empresa me liga e falou: "Olha, Afonso, eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma expectativa muito grande que realmente você fosse o cara com o perfil, etc e tal, mas o que eu ouvi do presidente lá foi uma coisa que eu quero compartilhar com você, que talvez sirva daqui para frente como uma dica para você. Ele achou que você era professor de Deus. Então ele não queria nenhum professor de Deus dentro do hospital lá, porque já tem muito médico lá que se acha professor de Deus, então ele não precisava de mais um dentro da estrutura lá, né. Aí eu me lembrei nesse momento que lá na minha biografia, né, profissional, eu tinha passado um tempo, na área de saúde, no antigo Hospital do Câncer, hoje Fundação Antônio Prudente. Eu fui responsável por reimplantar lá uma série de processos, sistemas, coisa e tal, num projeto bem legal, bem grande, e eu tive o privilégio de conhecer o falecido doutor Renzo Ricardo Brentani, um dos maiores pesquisadores de oncologia desse país, com milhares de citações no Google, se você pesquisa, um orgulho para o Brasil, né? E ele, de vez em quando que ele me via no corredor, ele acenava assim com a bengalinha dele e falava: "Vem aqui que eu preciso de alguém inteligente para conversar comigo". Aí eu ia lá, né, conversar com ele. Aí ele falava assim: "Olha, eu tô de saco cheio aqui, eu não aguento mais receber esse pessoal que pensa que é Deus. Só tem um Deus aqui, sou eu não sei o quê". E eu ficava ouvindo o doutor Brentani falar isso com toda aquela. Não, mas ele era muito engraçado, ele era muito piadista, né? Mas ele contava coisas, eu sempre deixava ele a par das coisas que aconteciam nesse processo de mudança, né? Eu me lembrei daquilo, eu falei: "Nossa, eu errei assim bizarramente nisso daí, né?". Então eu digo o seguinte, né, como mico, né, eu diria o seguinte: cuidado, por mais que você como profissional tenha um domínio da sua área, tenha um conhecimento estratosférico sobre o que você faz, tenha humildade, tenha humildade, porque em algum momento, lá atrás, alguém te ensinou. Tá? E durante a sua vida, por mais que você tenha sido dedicado e bem-sucedido, teve muita gente te avisando no meio do caminho que você deveria manter a sua humildade. Então continue mantendo-a. Isso foi outra mudança também. Tá? Então eu estou falando sobre isso, mas também dizendo que foi uma verdade, uma história verdadeira. E que eu não tenho vergonha nenhuma em assumir. Humildade. Essa é a. Muito generosa seu depoimento aí, Afonso. É, Muito obrigado pela sua história, que eu acho que é muito valiosa, é muito poderoso, né, quando a gente ouve um testemunho, um depoimento desse que tem a ver com esse tipo de situação. Eu acredito que quem tem um pouco mais de quem já está no estágio de devolver um pouco, né, que você eu comentou, o estágio da carreira, sou de depois que jovem, a gente sou jovem há mais aprende tempo que vocês, né? algo Vamos dizer sobre. assim. Eu sou jovem há alguns anos a Mas mais que acho que vocês. todo mundo que já Mas todo mundo que é jovem há algum tempo, já, vamos colocar desse jeito, já se deparou com alguma situação assim, já cometeu algum deslize e já se enganou e já achou Tem que, que né, levar como lição, dominava tem uma que levar certa como situação. lição. Isso é corriqueiro. Eu acho que para quem está ainda na fase de aprender a ser jovem, vamos colocar desse jeito, que está na primeira etapa lá da carreira, eu acho que essa dica é muito valiosa, né? De você. E hoje esse projeto que a gente tem aqui do Podizagem é uma das coisas que me deixa bem feliz, porque é um exercício para eu sempre, falando do meu desafio aqui, né? De sempre estar me posicionando no papel de aprendiz o tempo inteiro, né? E de querer conhecer gente nova e de querer aprender coisa nova, porque eu tenho a rotina de conversar com pessoas novas e aprender coisas novas. Isso, como você falou lá da experiência, né? Da gente ensinar alguém, sei lá,
alguém de mais idade a mexer com tecnologia, ou ir numa área carente, ensinar um jovem que não tem acesso a mexer com tecnologia. A gente aprende tanta coisa quando tenta passar, né? E esse projeto, para mim, é um pouquinho disso, sabe? Eu ouço tanta coisa diferente, tantas histórias, né? Eu já ouvi a história da mulher que queria ser bailarina e descobriu, tentando ser bailarina, que o que ela gostava era marketing, né? De outra, enfim, tem tanta coisa que acontece na vida das pessoas que você consegue aprender e isso te traz tantos insights que aquela história de eu desconfio de qualquer pessoa que não se veja como aprendiz, né? E eu acho que esse dono de hospital, talvez ele pensou isso, né? Ele falou, poxa, eu não consegui ver um aprendiz aqui, né? Eu Exatamente, não consegui ver exatamente, o aprendiz dentro do exatamente, Afonso, exatamente. né? Então, Foi uma foi uma avaliação totalmente equivocada. Foi um erro assim muito grande. Foi não ouvir o as palavras sábias de alguns anos atrás do Dr. Brentani. Foi, depois isso vem, né, isso vem e fala assim: "Nossa, tem 2 maneiras de aprender, o ser humano sempre escolhe, né. A mais fácil é acreditar e aprender na primeira, ou a mais difícil, né, que é não acreditar e depois aprender de qualquer jeito, né. Nesse caso aí eu escolhi a mais difícil, e aí aprendi, e não tenho vergonha nenhuma de compartilhar e pedir com hoje, na verdade, é muito mais fácil a gente pegar essa juventude, essa turma que eu até fiz algumas críticas, mas eles gostam muito de uma coisa que eu chamo hackear o cérebro. Quando a gente começa a fazer essa proposta, deixa eu hackear um pouquinho o seu cérebro, a coisa toma outra figura, viu, outra figura. Então me dá a receita que eu acredito, porque é o que eles estão acostumados, é o que eles estão acreditando. a gente tem que encontrar as alavancas para conseguir mover a curiosidade, né? As alavancas certas, os É, gatilhos certos para conseguir é, achar e a não pode curiosidade, né? e não pode ser a gente não pode ser, a gente não pode ser hermético, né. Eu estava falando dos filhos, né, eu tenho uma filha com 36 anos que é psicóloga, né. Já tem pós-graduação, já está fazendo segundo aperfeiçoamento, né, formada metade aqui em São Paulo, metade onde eu vivi em Fortaleza, né, e tem um filho que é engenheiro com 31 anos que se formou no ITA também. Então, quando a gente olha que a gente não a gente tem que deixar as pessoas seguirem as suas opções, seguirem as suas vontades, e se você puder, tá, eh não precisa ajudar, você precisa incentivar. Ajudar é uma coisa muito complicada. Ajudar pode criar dependência, tá. Enquanto que se você estimular, se você fizer com que essas pessoas tenham energia para ir buscar o que elas gostariam de buscar, elas se sentem capazes, suficientes e elas vão fazer isso por outras pessoas no futuro. Isso é crença também, tá. Boa. É aquele negócio, né, a gente tem que ser a gente tem uma vida curta, se a gente não acreditar em alguma coisa boa, perdemos a vida. É isso aí. Pô, obrigado, Afonso. Já vamos Eu aqui, eu que meu, muito agradeço, uma bom, honra, aliás, viu. E pode acreditar, quem está aprendendo aqui sou eu. muito bom. Agradeço do fundo do coração você ter aceito aqui o nosso convite. Hoje a gente Foi uma passou um honra. pouquinho, mas poderíamos Espero que eu ficar tenha aqui eu muito espero que eu mais tenha tempo. agradado a vocês. Não, sem dúvida. Os momentos de silêncio, como disse o Júlio, é que pô, a cabeça vai explodindo de tanta informação. Então, agradecer, gratidão aí por você ter aceito. Sempre um prazer falar contigo. Júlio, faça as suas considerações. Bom, reforçar o agradecimento, Afonso, eu acho que se tivesse uma bula aqui com calorias em cada episódio aqui, né, que a gente pudesse transformar em interesse, coisas interessantes, né, eu acho que aqui a gente ia explodir todos os níveis calóricos aqui do nosso episódio aqui, de tanta, Muito de obrigado. tanta coisa relevante que você colocou aqui, eu acho que
vou fazer questão de explorar isso aí nas nossas divulgações, né? Porque eu acho que como você falou, carreira é uma disciplina nova. Não é fácil a gente encontrar alguém que seja especializado nesse assunto. Você é professor e você é um profissional que veio da área de TI, que é basicamente o nosso público-alvo, né? Então eu queria agradecer também ao William por ter feito essa curadoria. Eu acho que, William, você pensou numa pessoa que realmente tem muita aderência com o nosso público-alvo, né? A nossa audiência vai se conectar muito rapidamente aqui com o episódio. E, Afonso, também já queria refazer aqui um convite para você no futuro a gente voltar a explorar mais temas, se aprofundar mais, né? Daqui a um tempo para tem A muitas honra vai ser toda perguntas, tem. minha, Júlio. A honra vai ser toda minha. É uma honra realmente de coração estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Eu agradeço humildemente aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, viu? E puxa vida, estou à disposição de vocês. Legal, as mensagens finais, então, para quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Estejam conosco nos próximos episódios. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscrevam nos canais e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.